Vamos descobrir nesse vídeo o que causou essas manifestações. Você acha que foi o aumento do preço das passagens? Não foi. A coisa é mais profunda ainda. Seria a inflação a verdadeira causa do aumento das passagens de ônibus? Mas quem gera a inflação? Quem são os culpados? Será que é o governo? Os empresários? Quem causa tanta confusão no Brasil? Os agricultores de Mato Grosso começaram a vender a safra de soja que vai ser plantada no segundo semestre. Só que os negócios estão bem mais lentos. No campo é um olho no milho e o outro na soja, que será plantada em setembro. É costume em Mato Grosso fechar contratos de venda antecipada do grão. Mas este ano o ritmo é lento. Segundo o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, foram negociados até agora pouco mais de 20% da produção, estimada em quase 25 milhões e 300 mil toneladas. O volume vendido até agora é bem menor do que o que já estava negociado no mesmo período do ano passado. Naquela época, faltando cerca de 3 meses para o início do cultivo, os agricultores de Mato Grosso já tinham comercializado 46% da produção prevista. Um dos motivos está no preço. As empresas estão querendo fechar negócios por R$ 42,00 a saca. R$ 7,00 a menos do que os agricultores conseguiram nos contratos do ano passado. Diante deste cenário, o agricultor Laércio Lenz está cauteloso. Ele vai plantar 850 hectares de soja em Sorriso e ainda não vendeu nenhum grão da safra futura. Não vendi nada ainda. Por falta de oportunidade, na verdade teve uma chance de venda na minha região, as empresas saíram comprando, mas poucos dias e já parou a venda, não deu assim tempo da gente analisar se aquele preço estava bom ou não estava. O preço internacional do milho e da soja subiu nos últimos 30 dias. Na Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos, a soja aumentou 5% e o milho quase 10%. Nesse mesmo período, o dólar também se valorizou. Ontem fechou cotado em R$ 2,22. Num mês, a alta passou de 9%. E para saber quais os fatores que mais estão influenciando o mercado agrícola nesse momento, nós vamos a Cascavel, no Paraná, para conversar com a repórter Adriana Calíquio. Oi, Adriana, bom dia. Essas altas têm relação com a valorização do dólar? Bom dia, Cristina. Bom dia a todos. Olha, Cristina, a gente pode dizer que em parte sim, viu? Mas quem vai explicar melhor tudo isso para a gente é o presidente da Copavel, uma das mais importantes cooperativas aqui do Paraná. Nós estamos com o seu Dilvo Grolli. Seu Dilvo, vamos começar falando pela soja. Que fatores estão promovendo a alta no preço da soja nessas últimas semanas? Primeiro, há uma reação no preço no mercado internacional devido à escassez do produto soja nesse momento. E o segundo fator é a valorização do dólar no Brasil. Então, esses dois fatores levaram uma valorização da soja em torno de 16% nos últimos 50 dias. Não é engraçado que a gente percebeu aí que o preço internacional sobe da soja e eles querem pagar menos para o produtor da soja? Estranho, né? Quer dizer que eles ganham mais com o preço que subiu, mas querem pagar menos para o produtor. Como é que se chama isso? Egoísmo, especulação? Vamos continuar vendo o vídeo. Agora, em relação ao milho, o que está mexendo aí com o preço do milho, uma vez que nessa época o preço do milho deveria cair, uma vez que a safra já está começando? Há também um equilíbrio de oferta e procura no mercado internacional de milho, então por isso o milho foi valorizado no mercado internacional. E o segundo fator é o fator dólar, valorização do dólar. Então, com esses dois fatores, levaram um equilíbrio do preço do milho nesse momento, quando todos nós esperávamos uma queda do preço do milho devido a essa segunda safra ser uma safra muito grande e aí iria desvalorizar o produto no mercado interno. Ao contrário, há um equilíbrio hoje devido a esse fator, mercado internacional e a valorização do dólar. Então, a alta do dólar beneficia poucos. Eu acho que a alta do dólar é mais prejudicial do que positiva, porque tudo aumenta de preço. O eletrônico depende de importação de componentes e empresas dependem de importação de máquinas, etc. Quase tudo é importado, tudo dependemos de importações. Quando o dólar está alto, a coisa fica ruim. Então, antes de atender os empresários pedindo que o dólar suba, pense bem. Que adianta produzir muito se o preço vai subir depois para os brasileiros?
porque o empresário vai exportar. Ele só está pensando nele. Ele está pensando se o preço vai subir aqui no interno, no mercado interno. Então é preciso que o governo tenha atitudes mais rígidas. É impossível você governar e agradar a todos. A uma minoria você vai ter que desagradar. Logo à frente você vai ver um vídeo dos presidentes americanos, as atitudes que eles tomaram, os empresários de lá, o Ford, que começou a pagar salário o dobro do que as outras empresas fabricantes de carros pagavam. Então, quer dizer, Einstein disse, como que você quer resultados diferentes se você sempre faz a mesma coisa? É preciso que a gente faça coisas diferentes para ter resultados diferentes. Só cuidar da taxa Selic não vai resolver nada. A inflação é a causa das greves, a inflação é a causa do aumento do ônibus, do protesto dos estudantes. A inflação come o salário dos professores, que depois precisam trabalhar numa outra escola à tarde para complementar a renda, porque os preços não param de subir e o salário deles vai desvalorizando cada vez mais, porque é uma loucura de preços aqui no Brasil que ninguém tem sossego. O aluguel dobrou de preço. Você vai ver um vídeo da mulher lá que disse que não aguentava mais pagar aluguel. E depois a gente vai partir para o caso dos americanos, mas sinceramente é uma doença a inflação no Brasil. É uma ambição muito grande. Mas antes da ambição é egoísmo, porque é possível você ser ambicioso, querer as coisas sem prejudicar ninguém, sem fazer mal para ninguém. Então o governo precisa ir mais a fundo nas questões, né? Fiscalizar a origem da inflação, quem compra do produtor, esse atravessador que entrega no Ceasa, e o Ceasa ainda, os comerciantes do Ceasa colocam um preço em cima e revendem para o feirante, revendem para os supermercados. Quer dizer, há toda uma cadeia que está aí. Poxa, é ótimo que exista essa cadeia, porque dá muito emprego, mas não poderia ser uma margem de lucro menor em cada um desses? A presidenta da Argentina, Néstor Kirchner, né? Ela disse que ela tentava controlar as exportações através de sobretaxa. Só poderia exportar se tivesse sobrando produto para exportar. Abastecer o mercado interno, aí você pode exportar com excedente. Caso contrário, não. Porque senão o empresário que só pensa em lucro, ele vai querer ganhar mais e mais. Então ele prefere vender para o mercado externo, ganhar muito, do que vender para o mercado interno. Então ele vai ganhar duas vezes. Vende para o mercado externo, fica faltando produto para o mercado interno e o preço sobe. E ele ganha também vendendo caro aqui. Então é preciso controlar os gananciosos, porque senão quem sofre é o povo, e o povo vai culpar o governo, e o governo vai se dar mal, porque também não está fazendo a parte dele, né? E o milho, ele abastece a cadeia alimentar das rações. As rações são feitas, muitas delas, de milho, frango, etc. Então é preciso controlar muito bem esses preços. Muitos dizem que o governo não deve interferir na economia, mas você quer um exemplo melhor do que os governos dos Estados Unidos, que interferem muito na economia? O governo da China, a China, ela é sócia, o governo de lá é sócio de várias empresas para poder interferir, para poder saber as margens de lucro, para poder controlar a coisa. Se deixar solto na mão de egoísta e ambicioso, meu amigo, aí o povo se ferra e o governo vai junto. Olá, uma boa tarde, uma boa quinta-feira para você. 70 famílias que invadiram um terreno no Parque São Rafael, zona leste de São Paulo, tiveram que deixar o local hoje de manhã. É a segunda reintegração de posse em menos de 20 dias aqui na capital. Esses moradores dizem que não tem para onde ir e, mais uma vez, resistiram, para deixar as casas. A gente vai falar com a Patrícia Bringel, ela está lá, acompanhou tudo. Patrícia, como é que está a situação por aí agora? Baixou um pouco aquele clima de tensão? Boa tarde.
Olá, boa tarde, Trali, boa tarde a todos. A situação parecia tranquila, mas voltou a ficar tensa há poucos momentos com o avanço da polícia do outro lado do terreno. Daqui nós conseguimos ver uma fumaça preta muito forte. Desde cedo os moradores fazem uma barricada, queimam pneus, pedaços de madeira, telhas e há pouco tempo queimaram também uma carcaça de um carro que estava abandonado ali no local. Eles tentam resistir à entrada da polícia, eles tentam dificultar a entrada da polícia daquele outro lado do terreno. Nós vamos dar um giro aqui para mostrar o terreno que já foi desocupado. Desse lado daqui, ó, praticamente a polícia já desocupou, as famílias já saíram. Neste momento é feita a remoção das casas, a demolição com máquinas. As famílias retiram móveis, retiram eletrodomésticos, muitas já deixaram o lugar e outras ainda continuam aqui aguardando alguma posição, inclusive da prefeitura. Eu acompanhei isso desde cedo aqui, desde por volta das 7 horas da manhã. Vamos ver na reportagem. Quando o dia clareou, a PM já tinha cercado o terreno de 77 mil metros quadrados e os moradores preparavam barricadas para bloquear a passagem da polícia. Ninguém vai desistir, vai apagar, não vai acender outra vez, gente. Os policiais avançaram com bombas de gás lacrimogênio. Homens, mulheres e crianças correram. Este homem que ficou sentado no caminho apanhou dos PMs. Um menino via tudo agarrado na perna do pai. Esta dona de casa disse que o irmão dela foi atingido por bala de borracha. O pessoal que mora aqui está subindo e eles estão metendo bala de borracha. O comandante da operação nega. Não foi usado bala de borracha, teve um repórter ferido que, segundo ele, foi estilhaço de uma granada de efeito moral. Cerca de 70 famílias moravam no terreno. Dona Hilda, de 58 anos, diz que não conseguia mais pagar aluguel. Juntou todas as economias que tinha e construiu uma casa aqui no mês passado. Gastei o que não tinha, agora pode perder tudo. Não tem para onde ir? Não tenho para onde ir. Algumas casas começaram a ser erguidas em setembro do ano passado, quando o dono do imóvel entrou com um processo na justiça. São estruturas resistentes, feitas de alvenaria e, neste momento, estão sendo demolidas. Essa é a segunda reintegração de posse em menos de 20 dias na capital. No dia 11, 1.000 famílias tiveram que desocupar um terreno na Avenida do Cursino, na região do Parque Bristol, na Zona Sul. Os moradores resistiram e teve confronto com a PM. A prefeitura diz que quase 900 mil famílias vivem hoje em loteamentos irregulares ou em favelas sem infraestrutura e que para resolver o problema é preciso regularizar esses imóveis, fazer obras de saneamento nas favelas e construir 235 mil casas. Tamara está nesse grupo que espera por moradia. É muita tristeza, as pessoas que estão aqui no momento precisam estar aqui. Um grande projeto de urbanização está chegando ao fim. É o residencial Jardim Edite, construído aqui perto na Avenida Berrini, onde antes tinha uma grande favela. O programa de moradia popular vai abrigar 180 famílias, vai ter creche, escola técnica e até uma unidade de saúde. A gente conhece agora pela primeira vez, então, o condomínio por dentro. O endereço é nobre, no Brooklyn. A vista é privilegiada. O modelo do condomínio é o único no estado e custou 43 milhões de reais. São 252 apartamentos construídos pela Secretaria Municipal da Habitação. Nos andares térreos tem uma creche para 160 crianças, que já está pronta, uma unidade básica de saúde e um restaurante-escola para formar profissionais e atender toda a população. Ele mistura habitação com equipamento público. E aí você tem um uso que, apesar de serem completamente independente, quem vai para os prédios vão só para os prédios, para as habitações, e aí cada equipamento tem sua entrada independente também. Antes de virar residencial, o Jardim Edite era uma comunidade de baixa renda que nasceu na década de 60. Em 2001, a prefeitura começou as conversas para a saída dos moradores, mas houve uma série de disputas. Um dos residentes manteve a casa em pé até o início das obras. Foram quase 4 anos de espera.
No fim de 2012, as primeiras famílias começaram a se mudar. Assistentes sociais estão acompanhando as famílias desde a desocupação. É um histórico de uma comunidade sofrida, com muitas lutas, e agora veio a parte boa, a conquista, né? Maria da Piedade viveu ali por 22 anos, numa moradia construída de pedaços de madeira. Agora está no mesmo endereço, mas de casa nova. O cuidado é tanto que os sapatos ficam do lado da porta de entrada para não riscar o piso. É maravilhoso, eu estou amando esse lugar. Ela vai pagar passagem